Nós estamos naquela fase do ano que você faz frio, calor, venta, chove, depois esquenta de novo. É uma falta de personalidade do tempo. Nós vamos refletir agora na parte da manhã sobre um assunto que, quando começou, foi um Deus nos acuda, né? Porque foi uma grande novidade, né? Os tais dos carismas. É uma coisa que a gente não cansa de falar e a gente tem que colocar as coisas no lugar. Nós temos uma certa tendência de imaginar que os carismas é o top da vida espiritual. E não é. E com isso, a gente não está desvalorizando os carismas de maneira nenhuma. Porque quando nós estivermos diante do Senhor, e todos nós vamos, uma hora, vamos estar diante dele, ele não vai perguntar para a gente assim, por que você rezava em línguas? Por que você rezava para a cura e a cura acontecia? Por que você profetizava? Não, o Senhor vai falar assim, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste. O que o Senhor vai cobrar da gente não são os carismas, mas a caridade. A doação de si. Essa é uma coisa que ficou muito claro para nós na renovação carismática desde o começo. E é interessante a respeito dos carismas. Pegando a lista de São Paulo, sem falar de outras listas que nós conhecemos, a lista de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Pegando a lista de São Paulo lá, quantos carismas nós encontramos ali? Dom de línguas, interpretação, profecia, cura. Quem mais? Quantos são? 9. São 9 só? O Espírito Santo só tem 9 carismas? E o carisma de falar na televisão? Por que São Paulo não escreveu? E o carisma de animar com a guitarra? Por que São Paulo não escreveu? Nós ficamos, pior ainda, né? Tem esses 9 dons, mas na realidade é línguas, profecia e cura. Vocês já viram alguém falando, eu discerni, o Espírito me iluminou e eu discerni, eu interpretei tal, o Espírito me inspirou tal sabedoria. Você já ouviu falar isso? Não. Já ouviu falar línguas, profecia, cura. Nós reduzimos o Espírito Santo às nossas necessidades imediatas. Nós temos que entender um pouco essa questão dos carismas. Com isso, eu não estou desvalorizando de maneira nenhuma a manifestação do Espírito. Quem sou eu para isso? Não quer dizer que nós não devemos buscar os carismas. São Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios. Aliás, São Paulo, na sua carta aos Coríntios, é muito interessante. Apanhei a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Devia ter um carisma para expulsar os mosquitinhos que enchem o saco da gente. Não é? Mas veja aí na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. São Paulo começa a falar sobre os carismas, porque era uma necessidade para a comunidade. A comunidade dos Coríntios era uma comunidade muito ativa, vinda do paganismo,
entra para o cristianismo e começa a ter uma experiência do Espírito. São Paulo se dedica a essa comunidade e chega a essa altura do acontecimento, ele precisa começar a falar sobre a vida no Espírito, porque era muito intensa na comunidade dos coríntios. E ele começa a falar dos carismas falando sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para no Espírito Santo e começa a falar sobre os carismas. E ele diz isso, lá no versículo 4, né, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então ele coloca aí a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles têm uma função na obra salvífica, porque é o mesmo Deus. E aí ele começa a falar dos carismas. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Portanto, aqui tem a definição de carisma. O que é carisma? Um carisma é uma manifestação do Espírito. Mas uma manifestação do Espírito que é em favor. Manifestação do Espírito em favor. É dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos, em favor, o bem de todos. Portanto, a primeira coisa que a gente aprende a respeito dos carismas é que os carismas não são para si, os carismas são para o outro. Parece uma coisa tão lógica e tão clara para nós, mas em termos de espiritualidade é necessário que isso seja construído em nós. Porque, de uma certa maneira, os carismas, eu tenho que ter cuidado para falar isso, para não causar escândalo e nem heresia, já basta aquelas que a gente faz normalmente, porque os carismas, na realidade, são uma tentação para nós. Porque podem ser um orgulho, uma vaidade. Eu me recordo, uma vez o Monsenhor Mauro chamava a atenção de uma pessoa na comunidade por algum problema qualquer, e ela reagiu à interpelação do Monsenhor Mauro aqui nessa casa. Reagiu contra ele e falou assim: mas eu rezo em línguas. Com coisa que o rezar em línguas era o top. E não é. Então nós temos que compreender os carismas. São Paulo deixa claro isso. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Portanto, os carismas que se manifestam, não se manifestam para mim, mas se manifestam para o bem comum. Portanto, se não for para o bem comum, que sentido tem? Veja, e também nós aprendemos na Sagrada Escritura que os carismas, eles não são sinais de santidade. Não são sinais de santidade. Nós encontramos na Sagrada Escritura aqueles que condenaram Jesus Cristo e perseguiram Jesus Cristo. O próprio Evangelho de Mateus fala isso, e fulano de tal profetizou. Porque o carisma é dado em vista do bem comum e não são sinais de santidade, são manifestações do Espírito. Porque a nossa salvação, o nosso julgamento, não vai ser fundamentado nos carismas que se manifestam, vai ser fundamentado nas qualidades de caridade que nós manifestamos. Quando nós estivermos diante do Senhor, Ele não vai falar assim: porque você rezou em línguas, porque você profetizou, você rezou para a cura e a cura aconteceu. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e vieste me visitar. Nós temos que entender que os carismas são dons do Espírito para o serviço. E o serviço se justifica pelo outro. É para o serviço.
Portanto, os carismas se manifestam em mim, mas a finalidade dos carismas que se manifestam em mim é o outro. É o outro, não sou eu. É o outro. Dos carismas todos que nós temos na lista dos Coríntios, eu vou falar um pouco dela e vou falar de uma outra lista de carismas que acontece por aí. Da lista toda dos carismas, o único que a gente não consegue engrenar muito no sentido de manifestação do Espírito para o bem comum, que é a definição de carismas, a gente não consegue entender o dom de línguas, né? Em que o dom de línguas é para o bem de todos, para o bem do outro e não o meu bem? Em que o dom de línguas é? Que é o mais comum. Eu acredito que o dom de línguas é o bem para o outro na medida que a gente fica quieto, quando a gente para de falar. Aí dá um sossego na orelha, a gente aí é o bem do outro. Nessa reflexão de ser uma manifestação do Espírito para o bem comum, o que eu não consegui enquadrar realmente é o dom de línguas, que é um dom muito pessoal, né? E é uma coisa, falando do dom de línguas. Vocês acham que o dom de línguas que nós rezamos, na sua maioria, dos grupos de oração, é a manifestação do carisma ou uma maneira de rezar? É uma maneira de rezar. Carisma de línguas, vou falar uma verdade para vocês baixinho para não escandalizar, é raro. Vocês já ouviram falar no Padre Haroldo Ram? Vocês sabem quem que é o Padre Haroldo? Haroldo Ram, sabe quem é? É um santo homem, está no céu agora. Foi que começou a renovação carismática no Brasil. O Padre Haroldo não rezava em línguas. Não rezava em línguas. Tinha um dom de discernimento afinadíssimo, uma palavra de sabedoria rara, mas não rezava em línguas. A experiência de oração que eu fiz com ele, ele falava isso: eu não rezo em línguas. Então eu falei, caro Senhor, eu queria rezar em línguas, eu não conseguia rezar em línguas. Então Deus falou para comprar um japonês. Aí mostrava o japonês, era um gravador japonês, aqueles torrents enormes. Aí ele botava a música lá, dizia, aí eu rezo em línguas no japonês. Não rezava em línguas. Nós ficamos muito fascinados com essa questão dos carismas. Aí, por causa disso, nós acabamos perdendo a atenção, o sentido dos carismas. O que são os carismas? Os carismas são manifestações do Espírito para o bem comum. Qual que é a finalidade dos carismas? Promover em nós a abertura à ação do Espírito Santo. Os frutos dos carismas são para os outros e não para nós. Porque os carismas não são sinais de santidade, os carismas são dons para o serviço. Porque no nosso julgamento não vai ser assim, porque você falou em línguas, porque você profetizou, não. Porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Então, os carismas são ferramentas para a missão, são ferramentas para o serviço missionário e não para outra coisa. Se você pegar essa carta que nós estamos usando, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ver isso. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Portanto, os carismas se justificam quando são para o bem de todos. Por isso, não é uma qualidade ou um sinal de santidade daquele em quem o carisma se manifesta. Não. O carisma se manifesta para o bem de todos. A justificativa dos carismas é o serviço, é o outro, porque o serviço é para o outro. E esses carismas fazem parte da nossa experiência, sim. A renovação carismática, ela começa com essa manifestação, ela que traz para a igreja novamente as manifestações carismáticas. Antes, era uma coisa que nós tínhamos acesso somente na literatura, na experiência, começa na renovação carismática.
Nós usamos como texto básico dos carismas, na nossa reflexão, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Mas nós, da Javenice, por causa do Monsenhor Mauro, usávamos o texto da primeira carta de São Pedro. Vocês querem tomar a primeira carta de São Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 10, que é uma outra forma de olhar os carismas. Versículo 10, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição do outro o dom que recebeu. Cada um coloque a serviço do outro o dom que recebeu. Isso define o carisma para São Pedro. Que dom é esse que recebeu? O dom do serviço para o outro. Monsenhor Mauro, que usava esse texto para falar sobre os carismas, dizia que tudo aquilo que você coloca a serviço do outro para a edificação da igreja é um carisma. Se você toca violão, e toca muito bem violão, usa essa capacidade sua de tocar violão para ganhar a vida tocando violão numa boate, é uma capacidade de tocar violão. Se você coloca violão a serviço para a edificação da igreja, é carisma. Se você coloca a sua capacidade de raciocínio, de síntese, para ganhar a vida dando aula, honestamente, tal coisa, é uma qualidade. Se você coloca essa capacidade para o ensino e edificação da igreja, é carisma. Se você canta muito bem e usa para outra coisa, é um dom natural. Se você usa para o louvor de Deus, é carisma. Portanto, o que qualifica o carisma é a edificação da igreja, a salvação, a graça, e não a manifestação em si. Que a manifestação em si pode ser para o bem comum, ou da comunidade, ou da profissional. O professor é um bom professor quando ele consegue explicar para o aluno. A sabedoria, o dom da sabedoria do ensino, quando é para a edificação da igreja. Então, o Monsenhor Mauro usava para falar sobre carismas exatamente esse texto. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Quando você coloca à disposição dos outros a sua capacidade, essa capacidade já não é mais uma capacidade, é um carisma. Entenderam? Então, essa lista de carismas que nós normalmente usamos, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, isso é uma maneira que São Paulo queria usar para falar para aqueles corintianos, né, de Coríntios, corintianos, aqueles corintianos, que os carismas são diversos. Por quê? Nós temos uma certa tendência de ficarmos amarrados somente nesses carismas que se encontram nessa lista da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Mas, se nós formos para frente do capítulo 12, no capítulo 14, nós vamos encontrar outra lista de carismas. Portanto, os carismas, tomando como referência a carta de São Pedro, os carismas são diversos e inumeráveis, porque é tudo aquilo que a gente coloca a serviço do Evangelho, a serviço da edificação do reino, a serviço da salvação do homem, se torna um carisma. E como é uma manifestação de serviço, não significa que essa manifestação seja uma qualificação de santidade em quem ele se manifesta. Porque a finalidade do carisma é o outro
Portanto, é um serviço ao outro, não é uma manifestação de santidade em quem ele se manifesta. Pô, nós custamos para entender isso. Quando a gente vai fazer experiência de oração e começa a falar pela primeira vez sobre essas experiências carismáticas para aqueles que estão chegando, a grande novidade é exatamente isso, né? Os carismas, os carismas, os carismas. É interessante, quando eu fiz experiência de oração com o Padre Haroldo, a pregação sobre carismas durou 15 minutos. Ele pegou, leu a lista de Coríntios e falou assim, tem uma lista de carismas aqui, que é Cruz em Coríntios, então isso aqui são manifestações de Espírito para o bem comum, e socou a experiência para frente. E aí, quando ele foi falar sobre os frutos do Espírito, os frutos do Espírito é caridade, bondade, ele levou 1 hora. Porque, veja, a vida do Espírito, a vida no Espírito, que é fruto da experiência do Espírito que se faz, se caracteriza não pelos carismas, mas pelos frutos. O que está escrito? Pelos carismas os conhecereis? O que está escrito? O que então sinaliza o processo de santificação? Carismas ou frutos? Com isso eu não estou desqualificando os carismas, mas estou procurando colocar no lugar o que são os carismas, para onde os carismas se colocam. O que são realmente os carismas? Os carismas são manifestações do Espírito para o bem comum, para a construção da igreja. Tudo aquilo que é colocado para o bem comum e constrói a igreja é uma manifestação do Espírito. Mesmo que seja um dom natural, se é colocado a serviço da igreja, da construção da igreja, é um carisma. Em termos de vida carismática, nós temos duas manifestações. Temos os carismas e temos os frutos. Os carismas e os frutos. O que qualifica o cristão? Os carismas ou os frutos? Nós seremos conhecidos pelos carismas ou pelos frutos? Pelos carismas os conhecereis? Como é que é? Pelos frutos os conhecereis. Então, o Espírito se manifesta dessas duas formas, carismas e frutos. O que nos interessa, carismas ou frutos? Os frutos. Porque os carismas são dons de serviço, que se manifestam no serviço, mas não são essenciais ao serviço, ajudam no serviço. Os frutos já qualificam a nossa ação. Se você der seu corpo às chamas, entregar seu corpo às torturas e não tiver caridade, isso nada vale. Então, o que qualifica a cada um de nós, nossas ações, nossos empenhos? A caridade, o amor, não são os carismas. Eu estou falando essas coisas, parece que estou desqualificando os carismas, para que a gente coloque os carismas no lugar, porque nós temos uma certa tendência de supervalorizar os carismas. Nós temos uma certa tendência, sobretudo dentre os carismas, nós temos uma certa hierarquia de importância, né? Você começa rezando em línguas e termina expulsando demônios. Começa falando em línguas, aí você passa pela interpretação das línguas, pela profecia em línguas.
Aí pela cura, na cura você tem uma graduação, cura, a cura de gripe, de tuberculose, aí você vai subindo na cura, né? Até a expulsação do capeta. Aí você tem a... Nós temos essa tendência natural, é da nossa natureza. Mas o que vale para nós são os frutos e não são os carismas. Porque os carismas, eles não manifestam a nossa santidade, porque os carismas são manifestações do Espírito e não do seu Espírito. Portanto, ele não depende de minha santidade. Agora, a santidade é fruto da ação do Espírito Santo em mim e não através de mim. Porque o que me interessa mais para a minha vida espiritual são os frutos, são os carismas. Embora os carismas sejam necessários ou úteis para a missão. Veja como é que é o processo de São Paulo, tomando a carta de São Paulo aos Coríntios. O capítulo 12, São Paulo começa a falar sobre os carismas. Fala um pouco sobre a Trindade, o que é do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e começa... Os carismas são manifestações do Espírito em vista do bem comum. E aí ele começa a falar quais são esses carismas mais comuns. Dom de línguas, etc. e tal, e vai falando sobre os carismas, como é que os carismas... Aí fala dos carismas dentro da doutrina do corpo místico. Aí chega a uma certa altura do acontecimento que ele está explicando sobre carismas e igreja, o versículo 31 do capítulo 12, ele fala isso. Aspirai os dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho mais excelente, infinitamente, incomparavelmente superior. Eu vou mostrar um caminho superior. São Paulo começa a falar sobre os carismas, fala sobre os carismas, sobre as ações, aí chega a uma certa altura do discurso dele, ele para e fala, espera aí, vou falar uma coisa mais importante, depois eu volto nisso aqui. Aí o capítulo 13, ele começa. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa. Se eu rezasse em línguas, se eu fizesse isso e aquilo, e não tivesse amor, caridade, nada disso vale. E ele vai falando sobre essa caridade, sobre esse amor. O amor é paciente, o amor, aí todas as qualidades, todos os frutos do Espírito Santo. Ele vai falando da vida cristã. E fala, se não tiver isso... Aí quando ele termina de falar sobre os frutos do Espírito, sobre a santidade produzida pelo Espírito, ele volta, capítulo 14, versículo 1. Buscai o amor e aspirai os dons do Espírito, principalmente o dom de profetizar. Aí começa a falar de novo dos carismas. Ele fala dos carismas, chega a uma certa altura do conhecimento e fala, não, isso aqui está muito... não está incompleto. Porque isso tudo que eu estou falando sobre os carismas só tem sentido se for no amor, porque o amor é o mais importante, porque o amor, aí fala sobre o amor, sobre a caridade. Aí acaba de falar sobre a caridade, São Paulo fala assim, bom, agora eu deixei as coisas no lugar, vou voltar ao assunto inicial. Aí começa a falar dos carismas. E falando dos carismas, ele acaba criando uma certa hierarquia dos carismas. E qual que é o primeiro lugar dos carismas? Dom de línguas? Qual que é o primeiro lugar dos carismas? O dom da profecia. Não é o dom de línguas. Primeiro ele fala que o dom de... ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, isso não vale nada. Ainda que eu entregasse meu corpo a chamas, não tiver amor, isso não vale nada. Ainda que eu curasse os enfermos,
não tiver amor, isso não vale nada. Aí depois que ele fala que o amor é o que justifica tudo, ele volta e fala sobre os carismas, e de uma certa maneira ele aborda 2 carismas que são os mais comuns. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele vai falar sobre o dom das línguas e sobre o dom da profecia. E entre o dom das línguas e o dom da profecia, que são os 2 carismas mais comuns nas comunidades cristãs, o que ele fala que é mais importante? Línguas ou profecia? Profecia. Por que profecia? Porque a profecia é a palavra de Deus em nosso favor, para a nossa edificação, para a nossa formação. E a oração em línguas se aproveita muito mais em quem o carisma se manifesta. Porque quem que é edificado imediatamente pelo carisma das línguas? Aquele que escuta quem está rezando em línguas ou aquele que reza em línguas? Portanto, o carisma das línguas parece que foge um pouco daquilo que é próprio dos carismas. Os carismas são manifestações do Espírito para o bem comum. Essa é a definição do Espírito, do carisma. Manifestações do Espírito para o bem comum. E não manifestações do Espírito como sinais da santidade pessoal. Manifestações do Espírito para o bem comum. O que justifica é o bem comum. O que é mais bem comum, profecia ou línguas? O que é mais bem comum, profecia ou línguas? Profecia. Por isso São Paulo vai colocar no capítulo 14 essa discussão entre profecia e línguas. Reze em línguas, mas aspirai qual dom? A profecia. A renovação carismática trouxe para a igreja a discussão dos carismas, renovação carismática, que aliás é uma coisa equivocada isso, né? Renovação carismática parece que é uma renovação dos carismas. Mas por que se fala renovação carismática? Porque a renovação é um carisma, é um dom para a edificação da igreja. Não é que é a renovação dos carismas. A renovação é um carisma, é um dom de Deus para a edificação da igreja. O movimento, por isso que é a renovação carismática. Não é a renovação dos carismas, a renovação é um carisma. É um dom de Deus para a edificação da igreja, porque essa é a definição de carismas. Mas a renovação carismática, quando começou, parece-me que o carisma mais importante era o carisma das línguas. Então, todo mundo rezava em línguas, embora não sejam os únicos carismas. Nós, da renovação carismática diocesana, daqui da Javenice, o texto que nós usamos como referência de carismas é o texto da carta de São Pedro, da primeira carta de Pedro. É esse texto que nós usamos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, é interpretado a partir da carta de São Pedro, porque o Monsenhor Mauro, nosso fundador, assim que entendia. As manifestações do Espírito, e todas elas, tudo aquilo que é colocado a favor da igreja, da construção da igreja, da comunidade cristã, se torna um carisma, não mais um dom natural. Por isso, nós não podemos ficar na lista dos carismas somente naquela lista que nós encontramos na carta de São Paulo aos Coríntios. Os carismas são mais do que aquela lista, muito mais do que aquela lista. Ouso dizer, como o Monsenhor Mauro falava, ouso dizer que hoje em dia existem carismas que não existiam naquele tempo. Por exemplo, o carisma de falar na televisão. Por que não tinha carisma de falar na televisão naquele tempo? Porque naquele tempo não tinha televisão. Carisma de falar na rádio, na rádia, que é um carisma. É um dom de falar na rádio, é um dom natural, mas quando você coloca em favor
da igreja se torna um carisma. O dom de falar na televisão é um dom natural, mas quando você coloca em favor da construção da igreja, se torna um carisma. Então, o dom de falar na televisão, o dom de cantar na rádio, são carismas novos, porque tudo aquilo que é colocado e que usa para a construção da igreja é carisma. Sobre carisma, alguma pergunta, alguma curiosidade? Vocês que são pregadores enfrentam por aí. Alguma curiosidade, alguma pergunta, algum assunto específico de carisma que vocês queiram tratar? Oi. Levanta a mão para eu saber quem que é. A profecia e a pregação. Sim. Entre profecia e pregação é uma coisa só? Não é uma coisa só. A pregação ela é uma manifestação profética, sim, porque deve ser inspirada, mas não é a mesma coisa que profecia. Você pode falar sobre uma pregação inspirada, uma pregação carismática, mas a profecia é uma outra forma, é uma inspiração do Espírito para dizer algo pontual, preciso naquela situação. Já a pregação, a gente usa essa expressão profecia, mas a pregação é um ensino, é uma manifestação da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus de uma maneira mais extensiva, mais começo, meio e fim. A profecia é uma manifestação momentânea, imediata do Espírito. A gente usava, no começo da renovação, falar profecia às pregações das experiências de oração. Cada experiência, cada pregação das experiências de oração era chamada de profecia. Eu vou fazer a profecia de batismo no Espírito Santo, eu vou fazer a profecia de carismas. Mas era uma maneira pedagógica de falar que eram palavras inspiradas, mas não eram profecia tal como manifestação carismática. A manifestação carismática é pontual, ela não é extensiva como é uma profecia, como é uma palestra. Mais alguma outra pergunta sobre carismas? Porque esse é um assunto que, pelo amor de Deus, nós estamos falando... Você falou dom de línguas. Dom de línguas? É. Tem como codificar? Não. E não tem, e um não desqualifica o outro, de maneira alguma. Um exemplo. Uma mãe, a mãe ama o filho, né? Até a adolescência. Na adolescência existe uma mudança. Na adolescência tem vontade de esganar, né? Então a mãe ama o filho e quer falar alguma coisa para o filho. Vai falar assim: oh, meu belezinho. O que ela quer dizer com isso? Oh, meu filho querido, amo você, oh, queria que você seja feliz, oh, isso vai passar. Ela fala um linguajar que expressa um sentimento. Ela está falando em línguas. E não é o carisma. Está entendendo? Nós fazemos isso também na oração. Eu sou tão impulsionado pelo desejo de louvar a Deus que eu... O dom das línguas é uma inspiração direta, uma manifestação direta do Espírito Santo que exprime o que está no coração. Então, a maioria das vezes nós somos essa manifestação das línguas. Nós exprimimos um sentimento interior a partir de um som e de uma maneira que a gente fala, que é própria nossa. E se torna uma maneira de rezar válido. Mas o dom é além disso. O dom é a inspiração, a motivação já é a própria ação do Espírito Santo. Por isso, a maior parte das vezes que nós estamos rezando em línguas é a expressão do nosso sentimento, da nossa expressão, é a nossa expressão de carinho, de amor, de devoção a Deus. Não é bem uma manifestação do Espírito nesse sentido, mas do nosso Espírito.
Válido? Válido. Oração, sim. Escutado por Deus, sim. Não tem nenhum demérito, mas são coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Tem o mesmo sentido, mas são coisas diferentes. Oi. Sobre o ambiente, por exemplo, a professora na sala de aula, quando ela está dando aula, ela está executando serviço Sim. em função dela. Sim. Na sala de aula, ela Pode, se ela coloca isso na intenção de edificar a igreja, isso se torna um carisma. Porque quem é que pode edificar a igreja? Quem é que pode edificar o reino de Deus? O Espírito. Então, se você coloca isso nessa intenção pelo Espírito, a sua aula se torna uma manifestação carismática. Sim, 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 sim. Sim, sim. No edifício, no sentido do bem-estar da igreja, sim. É isso que São Paulo está falando. Aquele que fala, fale como se falasse profecias. Aquele que ensina, como se fosse da sabedoria. Isso São Paulo fala. Então, aquilo que você tem capacidade de fazer e realiza, se você coloca a serviço da igreja, a serviço do evangelho, a serviço da salvação dos homens, aquilo não é mais uma habilidade natural, aquilo passa a ser um carisma, uma manifestação do Espírito. Porque é assim que funciona, não é de outra forma. Nós temos a tendência de acreditar que os carismas são alguma coisa que são fora da nossa realidade. Os carismas se manifestam em nossa realidade e considera a nossa realidade como um fator básico. Por exemplo, uma pessoa semi-analfabeta que profetiza, vai profetizar com a sua capacidade cultural. Um doutor em teologia, quando profetiza, vai profetizar a partir da sua capacidade natural, porque o carisma não anula a nossa natureza, não anula aquilo que nós somos, potencializa aquilo que nós somos, a inspiração divina. Então, é bem isso mesmo que você está falando. Por isso São Paulo fala, aquele que fale como se pronunciasse oráculos de Deus. Então, se você vai ensinar, ensine como se fosse uma manifestação do Espírito. A sua aula não será mais uma sabedoria humana, será uma sabedoria religiosa, uma sabedoria de Deus. Não, pelo amor de Deus. O pai de família, quando for educar seu filho, for dar uma palavra para o seu filho, peça profecia. Coloque Deus naquilo que você faça. Faça aquilo a partir da ação do Espírito, e aquilo se torna, então, não uma capacidade humana, uma sabedoria humana, mas se torna uma sabedoria divina, se torna veículo da graça de Deus. Porque o que os carismas são? São veículos da graça de Deus. Sim. Sim. Tudo aquilo que é colocado a serviço de Deus é divinizado, é santificado e se torna um carisma, porque Deus age naquilo. O pai, quando vai educar o filho, em vez de dar uma pancada na orelha, embora ele quando eles precisam, né, um carisma na orelha, um tapa carismático, né? Isso aí convence muito mais. Mas o São Paulo fala isso, aquele que fale como se pronunciasse oráculos de Deus. Aquele que serve como se servisse a Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, se nós colocamos a intenção de Deus como veículo da graça, não é mais uma coisa natural, passa a ser uma coisa carismática, sobrenatural. Porque nós temos essa tendência de achar que os carismas ultrapassam a nossa realidade nesse sentido, né? Você está assim, tum, fiquei carismatizado. Aí, não é bem assim. Não é bem assim. Se você coloca a sua capacidade natural de servir a serviço de Deus, Deus age aí. Se Deus age aí, é carisma. Então, está entendido isso? Oi. sobre o carisma da sabedoria da ciência,
uma diferença técnica, né? A sabedoria e a ciência. A sabedoria é o dom de conselho, né? De você perceber, dar sabor, né? Sabedoria, dar sabor de Deus às coisas que acontecem. Isso é sabedoria. Agora, a outra é ciência. O que é ciência? É o conhecimento de coisas que nós não sabemos pelas vias naturais. A ciência. Mas o que é próximo? Mas são duas coisas muito próximas. Então, muitas vezes a sabedoria ela é ciência e muitas vezes a ciência é a sabedoria. Então, essas definições mais filosóficas do que realmente na prática. Na prática são manifestações do Espírito. Não, agora é ciência. Não, agora é sabedoria. Não, agora é sabedoria, então não pode ser ciência. Então, o Padre Haroldo contava uma história assim. Um sujeito tem uma galinha com vários pintinhos e aí está ameaçando chuva, tem que recolher os pintinhos no galinheiro. Aí pega um pintinho, coloca no galinheiro, coloca outro pintinho no galinheiro, e quando vai botar o segundo pintinho, o primeiro já fugiu. Então, qual que é a maneira mais fácil de guardar os pintinhos no galinheiro? Você bota a galinha no galinheiro que os pintinhos vão junto. Então, ele fala assim, fica aí correndo atrás de dom de língua, dom de profecia, dom de cura. Aí fica atrás de um, atrás de um, atrás de um, atrás do outro. Depois assim, pega a galinha e bota no galinheiro que os pintinhos vão junto. Pega o Espírito Santo que os dons vêm junto. É mais ou menos isso mesmo. Então, você é dom de sabedoria, dom de ciência, dom de pregação. Pega o Espírito Santo, que os dons vêm juntos. Então, a gente não fica muito preocupado, a gente fala manifestações do Espírito. O Espírito age aqui, o Espírito se manifesta aqui. Essas definições técnicas ajudam a gente ao conhecimento, mas não são essenciais para as manifestações carismáticas. As manifestações carismáticas, ou os carismas, são serviço, para o serviço, se justificam no serviço, seja o que for. Mais alguma pergunta? Fazendo um bate-papo das coisas. Oi. Sobre o grupo de oração, a gente já às vezes percebe que tem muitas manifestações e tem grupo que parece que fica só os dois ficar conduzindo. Esse é um problema, porque a maneira de conduzir muitas vezes parece que monopoliza as manifestações carismáticas e muitas vezes falta à Assembleia o conhecimento dos carismas. E aqueles que já têm uma experiência dos carismas têm uma certa tendência a monopolizar. Mas isso depende muito também do ambiente, depende muito do momento, depende muito de como o grupo acontece. Porque o próprio grupo acaba atribuindo aos dirigentes a responsabilidade de manifestar os carismas e ficam esperando que esses carismas se manifestem nos dirigentes e não se abrem às manifestações carismáticas. Então, tudo é uma dinâmica de grupo. E, além do mais, o grupo ele tem como finalidade fazer com que o nosso coração e a nossa vida se volte para Deus. E o objetivo dos grupos de oração não é a manifestação dos carismas, mas sim dirigir o nosso coração a Deus, colocar a nossa vida em relação a Deus, em direção a Deus. E isso que é o objetivo dos grupos. Os carismas ajudam nisso. Se nós reunimos os grupos para manifestações dos carismas, nós estamos com uma motivação equivocada. A reunião do grupo é para voltar para Deus, é um culto ao Senhor, é um culto a Deus. E aí, nesse culto a Deus, se usam todas as ferramentas que nós temos acesso, inclusive os carismas. Mas os grupos não são para manifestar os carismas, os grupos são para Deus, com carismas ou sem carismas, para Deus. É uma discussão que o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sei que. Então, isso que eu estou falando, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que é um para o outro? Nós não podemos falar que o dom de línguas atrapalha ou é mais para isso. O dom de línguas é uma manifestação do Espírito.
edifica a comunidade, edifica a pessoa em quem o dom se manifesta. Sim, em algumas vezes a pessoa reza em meia voz, outra vez ele reza em voz e meia. Então, a gente não tem como, nesse aspecto, não tem como fazer uma avaliação. O que podemos falar é que o carisma, sendo verdadeiro carisma, ele provoca um crescimento de graça, um crescimento de fé, uma devoção maior do coração. Agora, alguns são mais escandalosos, outros são menos escandalosos. Isso é mais do temperamento de cada um. Tem uns que não rezam em línguas, né? Tem uns que berram em línguas, né? Mas não só em línguas, em outras coisas também. Mais o que de perguntas de carismas? Oi. Como o nome mesmo diz, interpretação de línguas não significa tradução das línguas. Algumas vezes a pessoa utiliza essa expressão em línguas para dirigir-se à Assembleia, o que nós chamamos de profecia em línguas, que é uma interpretação da língua que foi utilizada, não quer dizer que é uma tradução. Porque, por exemplo, eu já vi isso e várias vezes a gente vê também. O sujeito faz uma profecia em línguas, Shambhala, fala 5 minutos de Shambalaricamba. Aí vem a interpretação, o Senhor disse, eu sou o bom pastor, quem tem sede vem a mim e beba, e ponto final. A profecia em línguas foi 10 minutos, a interpretação foi 20 segundos. Ah, não é. Não. Interpretação significa o sentido interior, o sentido espiritual daquilo que foi dito. Então, o tempo de uma pregação em língua, uma profecia em línguas e a interpretação em línguas não é o mesmo, obrigatoriamente. São duas coisas diferentes. É uma interpretação. O que o Senhor quis dizer com isso? Por que acontece a profecia em línguas? A pessoa que profetiza em línguas, ela tem a inspiração profética, mas não tem o termo que ela deve profetizar. Por isso ela se utiliza instintivamente as línguas, o linguajar, que o correto é o linguajar. Um linguajar para expressar um sentimento profético. E esse sentimento profético é interpretado por aquele que se manifesta o dom da interpretação. Mas uma coisa não é interpretação, não é tradução, é interpretação. Então, por isso que você tem interpretações mais curtas do que a profecia em línguas e a profecia em línguas mais longa, mais curta do que a interpretação, porque é uma interpretação daquilo que quis dizer. Não sei se foi claro. São duas coisas diferentes. Não é tradução, é interpretação. Pela experiência que eu tenho, toda vez que existe uma profecia em línguas, vai existir uma interpretação. Porque o Senhor não deixa uma coisa acontecer na Assembleia, sendo um carisma verdadeiro, o Senhor não deixa acontecer na Assembleia uma manifestação carismática que possa trazer prejuízo à comunidade. Portanto, se existe uma profecia em língua inspirada, vai acontecer a interpretação. Por isso chama-se interpretação e não tradução. Sim? Existe carisma que exige mais da pessoa, uma busca talvez maior? Os carismas não são resultados de nosso esforço ou de nossos méritos. Eles são manifestações do Espírito. Veja, nós temos na Sagrada Escritura o fato do sacerdote que profetizou a respeito de Jesus Cristo. E ele não foi santo. Muito pelo contrário, era inimigo de Jesus Cristo. Então, os carismas eles não são ligados à capacidade ou à santidade em quem o carisma se manifesta. Os carismas são manifestações do Espírito e não do meu espírito. Portanto, a santidade, a capacidade pessoal não tem muito a ver com os carismas, não. É claro que uma pessoa que está na fé, uma pessoa que tem experiência de comunidade, que busca viver uma vida de santidade, está voltado a Deus, ele tem mais sensibilidade e maiores possibilidades que o carisma se manifeste nele. Mas isso não é pressuposto, isso não é uma exigência
a ser cumprida para que os carismas se manifestem. Os carismas são manifestações do Espírito e não do meu espírito, portanto, ele independe de mim. E o Espírito pode se utilizar de qualquer coisa, de qualquer um, para se manifestar. Se eu posso aumentar? Sim, aspirai os carismas. São Paulo fala isso, né? Eu gostaria que vocês todos rezassem em línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem. São Paulo termina o ensino de carismas dessa forma, que vocês todos rezem em línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem. Por que São Paulo fala que é preferível profetizar do que rezar em línguas? Porque a profecia é mais útil do que a oração em línguas. Vai falar, desejo que vocês rezem em línguas, e bastante, mas eu prefiro que vocês profetizem. São Paulo insiste para que se peçam os carismas. Porque se Deus dá os carismas, dispõe os carismas, por que não pedir os carismas? Por que não desejar os carismas? O grande problema da renovação foi exatamente isso, colocar os carismas além da própria santidade. O que nós devemos almejar? Os frutos e não os carismas, porque os frutos são sinais de nossa relação com Deus. Os carismas são sinais da ação de Deus em nós, através de nós. Então, o carisma passa pela gente. Os frutos permanecem na gente. Então, os frutos é a ação de Deus em mim. Os carismas são a ação de Deus através de mim. São duas formas diferentes. Por isso, quando faz o julgamento, julga pelos frutos e não pelos carismas. Oi. Quem me chamou? Assim. Eu acho que talvez o momento seja propício para tirar essa dúvida, né? Eu fui a um grupo de oração lá na China. Sim, a China é um caso sério. E assim, eu fiquei um pouco espantado com o que eu ouvi lá. Nós temos hoje aí uma vertente muito grande das chamadas teorias alternativas. Sim. E aí quem estava conduzindo a pregação começou a trazer situações de constelação familiar, Nossa Senhora. trazer situações de reiki, Nossa Senhora. e depois, assim, durante a pregação e durante a oração, ia conduzindo tudo, e falando assim, vamos fazer um reiki aqui e tudo mais, vamos chamar ali para poder fazer constelação. Eu fiquei um pouco assustado, né? E depois ainda dizia assim, que isso fazia parte dos carismas. Fiquei bem preocupado com isso. Fiquei bem preocupado. Assim, procurei estudar um pouco o que era, até porque quando eu fiz enfermagem com as irmãs lá de Itajubá, as irmãs são reikianas, Sim, as irmãs são consteladoras também. sim. Aprendi alguma coisa lá com elas, né? E quando eu observei isso, eu falei assim, opa, mas será que nós já chegamos nesse ponto, né? Então, assim, até desculpa se às vezes não tem nada a ver com o tema, mas assim, como a pessoa colocou lá, fazia parte dos carismas, né? Qual que é a posição da igreja, então, em relação a essas duas situações? Continua sendo uma ciência alternativa, porque isso nem uma ciência da enfermagem ou da medicina faz parte. São ciências alternativas, humanistas, não tem nada a ver com carismas, com vida espiritual, nem nada. Aliás, até não aconselho, porque isso tem um tanto quanto de ocultismo na sua raiz, etc. E tal. Sim, é de ocultismo. O ocultismo de um modo geral, espiritismo, macumbaria, etc. Tudo é ocultismo. Tem muito a ver disso. Horóscopo, tem muito a ver disso. Porque são essas ciências alternativas que apareceram e que, de uma realidade, é uma estratégia. É uma estratégia. Se você quer desvalorizar uma coisa, você produz uma coisa similar, mas que não é autêntica. E aí você desvaloriza aquilo que é autêntico. Isso é uma estratégia. Então, é uma estratégia humana, uma estratégia mundana, para desvalorizar as manifestações carismáticas. Não tem a menor dúvida. Então, isso não faz parte de carisma, mas isso é ocultismo, isso nem vale a pena. Não são carismas.
constelação, essas coisas tudo, não são carisma, de maneira alguma. Tinha alguém aqui? Oi. Em relação à pregação ela é um carisma, né? A pregação é um carisma. E, assim, o próprio Jesus Cristo, quando ele viu os discípulos, ele diz que ele pregava o evangelho da criatura, né? E os sinais acompanham Os que tiverem crido. Aí ele cita, expulsarão demônios, Não, sim, gorionelas vão ser curadas. sim, são carismas. Quando a gente fala da pregação e os sinais, eles confirmam a pregação, ali está todos os carismas, não só estes que cita ali. Sim, mas o que vai confirmar a profecia, o que vai confirmar a pregação em quem ouve não são os carismas, são os frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então, o que vai confirmar? A profecia, a pregação, pode ser até confirmada pelas manifestações carismáticas, mas a pregação vai ser confirmada pelos frutos que ela causa, e não pelos carismas. Porque os carismas são ferramentas. Quando você arruma um carro estragado, você arruma o defeito do carro. O que o dono do carro quer ver? Quer ver a ferramenta que consertou ou quer ver o carro consertado? Então, ele vai valorizar a ferramenta que consertou ou vai valorizar o carro consertado? Então, o que interessa para nós é o carro consertado, o que interessa para nós é o amor, a caridade, a fraternidade, que são frutos do Espírito, e não o que produziu isso, que são os carismas. Sim, porque os carismas são para o serviço, e o serviço não é um sinal de santidade de quem exerce esse serviço. Já os frutos são sinais de ação do Espírito Santo e de santidade. É um carisma que se manifesta, mas não quer dizer que o curador é santo e nem que aquilo seja um sinal de santidade de quem rezou pela cura. No fruto, manifesta que houve uma ação de Deus, mas eu não posso qualificar a pregação por esses sinais. Eu vou qualificar a vida da pessoa que escutou, porque muitas vezes a pregação, muitas vezes nem a pregação foi uma palavra, muitas vezes foi... Tem uma história de um desses santos na época medieval que pregava muito, e aí um ouvinte foi falar com ele: poxa, eu fiquei muito tocado com a sua pregação. Ele falou assim: muito obrigado, que parte você gostou da minha pregação? A parte que eu falei sobre a graça e sobre Jesus Cristo? Mas não, foi aquela parte que o senhor falou assim: você é um resto. Pois, essas coisas, a forma, o que interessa é a graça de Deus, a ação de Deus. Então eu não posso avaliar pela técnica, pela pedagogia da coisa. Eu tenho que avaliar pelo fruto que isso causa, e não pela forma, mas pelo fruto. É o fruto, pelo fruto os conhecereis, pelos frutos, e não pela forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. Porque o cara falou: eu sou o Senhor teu Deus. Aí isso é profecia. Não é a forma, é o conteúdo, é o resultado. Isso que justifica. Não sei se foi claro. Oi. Seria errado dizer, então, que todos os carismas são usados para a produção de frutos? Sim, mas pelos frutos os conhecereis. Não foi pelos carismas, é pelos frutos. Os frutos são sinais de nossa identidade. E quais são os frutos? Porque tive fome, me deste comer; tive sede, me deste beber; estava nu e me vestiste; estava enfermo e me visitaste; estava preso e vieste me ver. Esses são os frutos. Esses são os frutos. E não outra coisa. Senão a gente fica numa religião completamente periférica. O que mais sobre carismas? Sim. O senhor falou aí desse carisma, não necessita da
isso que Paulo prega. O demônio avança sobre os homens, para o conhecer Jesus, mesmo Paulo, mas vós, quem sois? Não entendi o que você está querendo dizer. Não tem assim na Bíblia uma história que os Oi? homens expulsam o demônio? Sim. Porque eles não eram santos, tentaram exercer um carisma e o demônio lançou sobre eles. Sim, eu sei qual que é o texto que você está falando agora. O que você quer perguntar? Então, a gente não se sente realmente santo, né, em relação aos carismas, mas se houvesse também esse perigo, vai rezar com a pessoa, de repente... Mas se você tem o seu coração reto, se você tem o seu coração em Deus, isso você não corre esse risco. Aqueles exorcistas judeus, é esse o texto, os exorcistas judeus, eles tiveram esse problema porque eles não estavam em nome de Jesus Cristo. Eles estavam em seu próprio nome. Estavam com seus próprios interesses e não com o interesse da fé. Se você tem o interesse da fé, você está protegido, você não tem esse risco. O problema era outro. O problema não foi a expulsação dos demônios, a oração pela libertação. O problema foi a motivação que os levava a fazer isso. Aí isso vale para qualquer coisa, não é só para a expulsão dos demônios. Vale para qualquer coisa. Não é o ato em si, mas a motivação. Sobre os carismas, alguma outra pergunta? A intenção é provocar exatamente essas perguntas para que a gente... Porque os carismas é um assunto que todos vocês que são pregadores já devem ter abordado diversas vezes em várias outras situações. E algumas vezes a gente deixa algumas coisas para trás que a gente gostaria de perguntar. Então, a minha intenção é que a gente deixe o mais claro possível as nossas dúvidas em relação aos carismas. Vejam, o que nós devemos aspirar? Os carismas ou os frutos? Os frutos. Nós seremos conhecidos pelos carismas ou pelos frutos? Pelos frutos. O que vai nos levar para o céu? Os carismas ou os frutos? Os frutos. Com isso eu estou desvalorizando os carismas? Não. Não. Mas que nós devemos valorizar os frutos. Quando o Monsenhor Mauro começou a experiência de oração na diocese, organizamos as pregações. Tinha uma pregação sobre carismas, que normalmente era ele que fazia, que ele gostava de fazer, e uma pregação sobre frutos. A pregação de carismas era colocada no sábado e a pregação de frutos era colocada no domingo antes da missa. A pregação dos carismas tinha um tempo previsto de 30 minutos e a pregação de frutos tinha a previsão de 1 hora. Aí eu perguntei uma vez para um Monsenhor, por que isso? Porque nos interessa a produção de frutos. Pelos frutos os conhecereis. Isso não quer dizer que nós desvalorizamos os carismas, mas nós devemos entender os carismas como ferramentas para o trabalho de evangelização, para que o Evangelho chegue lá. Mas nós seremos julgados e avaliados pelos frutos e não pelos carismas. Com isso, eu não estou desvalorizando os carismas e supervalorizando os frutos. Eu estou procurando colocar as duas coisas no lugar, principalmente para nós da renovação. Principalmente por causa da oração em línguas. Nossa Senhora! Oi. Sim. 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 Isso que você está falando é uma verdade. É verdade. Porque houve um processo chamado de institucionalização dos carismas. Então, eles se tornaram tão
comuns, e tão corriqueiros, e que passaram a ser instrumentalizados e desvalorizados. E isso foi a mesma coisa no começo da história da igreja. Se você apanha São Pedro e São João, saem para ir para o templo. E aí, a primeira coisa que eles fazem, um paralítico, um doente, ouro e prata não tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e a coisa vai, né? Aí depois, Santo Agostinho, ano 200, Santo Agostinho vai falar assim: os carismas eram necessários no começo da obra de evangelização. 200 anos. Os carismas eram necessários na obra da evangelização. Eram necessários. Eram. Agora não são mais, porque nós já temos a instituição. Aí houve um processo de institucionalização. E isso, os carismas apareceram? Não. Você pega a história da igreja, as manifestações dos santos, os grandes revivals que aconteceram na igreja durante esses séculos todos, mas aí vem o Concílio Vaticano II e começa uma nova onda na igreja, aí começa uma nova onda carismática. Toda vez que começa uma onda na igreja, começa com os carismas. No começo, a renovação carismática era a renovação carismática. Não era a renovação da igreja, a renovação dos carismas. Né? A renovação carismática, oração em línguas, a profecia, cura, Emiliano Tardif, Padre de Grandes, e vamos que vamos. Padre Jonas começou com um padre curandeiro, depois se tornou com um padre de televisão, mas era um padre curandeiro. Oração de curas, e muitas curas. E aí você chega no Ironi Spudaro. Não que ele não tenha, eu conheço bem o Ironi, acompanhei bem o Ironi, muitas curas, mas foi sendo reduzido a uma a outra pessoa, porque se diminuiu a expectativa dos carismas, porque a coisa foi institucionalizada. Agora nós estamos de uma nova onda carismática, surgindo dentro da renovação, uma renovação de alguns carismas, mas mais os carismas das comunicações e não dos carismas extraordinários de cura e libertação. Mas diminuiu um pouco o volume de carismas dentro da renovação carismática, isso é um fato, por causa que houve um processo de acomodação, isso é histórico, é um processo de acomodação. Veja, nós somos um grupo de renovação carismática, um dos carismas fundantes da renovação, que é a pregação. Como é que é a experiência de pregação, como é que é a experiência de profecia entre nós aqui, esse grupo que está aqui? Profecia inspirada. Pouca. Quantos aqui profetizam normalmente? Pouca. Quantos têm experiência de curas extraordinárias aqui? Nós começamos a transferir para terceiros a responsabilidade das manifestações carismáticas. Nós não achamos que é para nós. Cura, tem o Ironi, cura tem o Carlos. Nós vamos transferindo. Nós ficamos com o dom de línguas. Oi, peraí, tem um aqui de mão levantada primeiro, pode falar. Por que às vezes assim a gente sente um receio de alguns padres sobre a renovação carismática na igreja? Eu acho que a gente não tem que ficar preocupado com os padres na igreja. Deixa os padres nas deles, a gente fica na nossa e fica bom. A gente se importa muito com essas coisas. Oi, quem quer falar que eu interrompi? Qual que é a receita, então, o senhor pode nos falar sobre nossa comunidade, nossos grupos, sejam divulgados, carismáticos? Nós temos que nos abrir aos carismas, nós não podemos colocar regras. Tem que colocar regras. Gente, o Monsenhor Mauro falava uma coisa que é verdadeira. Você não vai ter o controle absoluto que todas as manifestações são manifestações autenticamente do Espírito.
você vai ter muitas manifestações humanas no meio das manifestações espirituais. Porque as pessoas acabam manifestando o seu próprio senso, seu próprio sentimento, achando que é uma manifestação de Deus. E fazem isso com boa vontade. E é o risco que nós vamos correr de, muitas vezes, falar uma profecia que é minha, que não é uma verdadeira profecia, mas que eu achava que era minha. O resultado é que vai determinar isso daí. Então, nós começamos a colocar muitos critérios de avaliação prévia e não nos abrimos às manifestações dos carismas. Aí ficamos com medo ou identificamos os carismas em algumas pessoas e achamos que somente aquelas pessoas manifestam o autêntico carisma, não eu. Então, aí eu também me fecho às manifestações carismáticas. Por exemplo, se nós estamos numa assembleia e há a possibilidade de oração, a nossa tendência é oração de cura. A nossa tendência é falar que o Carlos reza para a cura e eu não rezo. Não é? Eu identifico uma pessoa que manifesta o carisma e acho que só nele se manifesta o carisma. Aí eu institucionalizo o carisma na pessoa e não me abro à experiência dos carismas. Quando na realidade os carismas é para todos. A um é dado, a outro é dado, a outro é dado. Todos vão manifestar o dom da cura, por exemplo? Não. Mas para que o dom da cura se manifeste é necessário que eu reze para que a cura aconteça. E se não acontecer a cura? Bom, a não cura já é um pressuposto certo. O cara já está doente. Eu estou mudando uma situação que eu já tenho. Então, outra coisa também, os carismas, sejam qual for. Nós atrelamos os carismas à capacidade ou à santidade pessoal. A quem sou eu para rezar para a cura? Quem sou eu? Eu, você. Você não é o outro, se você fosse o outro, você era o outro, não era eu. Então, os carismas, as manifestações carismáticas, elas não estão ligadas à capacidade ou à santidade da pessoa em quem o carisma se manifesta, e sim na graça e na misericórdia de Deus. O fundamento do carisma não é a minha capacidade, nem o meu direito ou a minha santidade, e sim a ação de Deus. Então, é outro princípio. Nós somos um encontro de pregadores. Então, o que seria natural? Qual que é o carisma natural entre nós? A profecia. Então, teoricamente, entenda o que eu vou falar, que é uma glosa, uma brincadeira. Teoricamente, nós tínhamos a nossa assembleia, nós tínhamos que estar brigando pelo espaço de profetizar. Porque é o nosso ofício profetizar. Esse é o nosso ofício, os pregadores. Portanto, nós tínhamos que ter nas nossas assembleias de oração de pregadores a briga de unhas e dentes para ter espaço para profetizar. A gente pode chegar à conclusão que nós estamos sonolentos, meio que dormindo. Não, eu acho que não é sonolento dormir, não. Eu acho que a gente tem alguns conceitos equivocados. Nós temos que entender que os carismas não são sinais de santidade nossa e nem de nossa capacidade. São manifestações do Espírito, portanto, estão ligadas ao Espírito e não a mim. É o Espírito que se manifesta em mim. Então, a capacidade é do Espírito, não é minha. Não é um sinal de santidade, é uma manifestação do Espírito. Não é sinal de santidade do Espírito. Não é sinal de minha santidade. É uma santidade, uma manifestação do Espírito e não minha. Então, nós temos que entender essas coisas e fazer isso valer para os carismas. O ministério é um ministério de pregação. Então, por natureza, o carisma mais comum e que deveria ser mais comum entre nós é a profecia. Porque, na realidade, quando nós começamos a pregar e se pregamos no Espírito, nós estamos profetizando.
Então, é o conceito de profecia, o conceito de serviço, são certas coisas que têm que ser retomadas. Vocês sabem como é que chamava as pregações, as experiências de oração no começo? Profecia. Você vai fazer a profecia do batismo do Espírito Santo, você vai fazer a profecia dos carismas, você vai fazer a profecia da vida no Espírito, você vai fazer a profecia de Nossa Senhora, porque as pregações das experiências de oração eram chamadas de profecias, e não de pregações. Você vai profetizar no grupo de oração. Não é dar palestra no grupo de oração, é profetizar no grupo de oração. Porque a profecia é a fala de Deus, é a fala do Espírito. Então, são alguns conceitos que a gente tem que retomar. Carisma não é sinal de santidade, é sinal de serviço. Respondi para você, Benedito. Tem mais alguma pergunta? Antes que o coordenador do curso me enforque. Quando surge assim, alguma assembleia meio grande que a gente até põe pela televisão, ou essas novas igrejas que vêm surgindo, que denominam carismáticos, aí acontece alguma manifestação, tipo, o condutor, o orador, ele dá um sopro, a pessoa cai, e aquele que caiu, depois que levanta, ele não gera fruto nenhum, só merda de espetáculos. Ou aquele que caiu não... Eu não posso avaliar uma coisa assim, sobretudo quando é midiática, né, na televisão, para isso a gente não pode fazer essa avaliação, é muito complicado fazer esse tipo de avaliação. O fato é que se existe crescimento da graça, se existe conversão, se existe busca de Deus, se existe mudança de vida, busca sincera de santidade, se existe isso é porque houve uma ação de Deus. E se isso foi na televisão, se isso foi num grupo da Assembleia de Deus, se isso foi no Edir Macedo, ou se foi na Renovação Carismática, isso é secundário. O que é essencial é que houve uma ação de Deus em favor daquela pessoa. E isso se mede pelos frutos os conhecereis. Nós sabemos que esses grupos midiáticos que aparecem na televisão têm muita ajeitação, tem muito espetáculo. Tem pessoas que são especializadas, eu conheci um desses. Aí eu era especializado em cair na Assembleia. Então o cara era contratado para ir na Assembleia de televisão e cair. Ele recebia um salário por mês para fazer isso em cada reunião. Então, nós sabemos que tem esse ajeito, como existia na época dos apóstolos, como existia na época do anterior. Então, essa esperteza, esse pecado vai sempre existir. Eu não posso avaliar a ação de Deus pelo pecado, eu tenho que avaliar a ação de Deus pela graça. Agora, em muitos, mesmo na Assembleia de Deus, mesmo no Edir Macedo, mesmo nessas mais carismáticas, entre aspas, muitas vezes acontece sim manifestação de Deus. Porque o sumo sacerdote que crucificou Jesus Cristo profetizou. Então, Deus pode. Eu não posso avaliar por isso. Então, por isso eu evito esse tipo de avaliação, porque eu não sei o que está acontecendo. Não sei. Oi. Em relação à falta de profecia que está acontecendo, né? Será que nós estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo? Não, eu acho que nós estamos com uma visão equivocada a respeito da profecia. Acho que nós temos que não profecia. Você tem que estar em êxtase para profetizar. Quando, na realidade, não é bem assim, né? A profecia, você abrir seu coração e deixar que o Espírito te inspire. E a profecia é um carisma que é para todos, não é para alguns. De uma certa maneira, quando nós pregamos no grupo de oração, nós devemos abrir a isso e usar o carisma da profecia na pregação. A pregação era chamada antigamente de profecia. Por isso, gente, pregação em grupo de oração é curta. Pregação em grupo de oração não é aula de teologia. Pregação em grupo de oração tem a finalidade de atingir o coração e não a cabeça. Tem a finalidade de mudar a vida e não o conhecimento intelectual.
Essa que é a finalidade do grupo de oração. A pregação do grupo de oração é para levar aqueles que ouvem a pregação a se abrir para o batismo no Espírito Santo. Quanto tempo Pedro pregou depois de Pentecostes? 4 horas? 1 hora? Quando você lê o texto, quanto tempo dá? 20 minutos, e olha lá. Então, cuidado. A pregação é serviço e não exibição do pregador. É para que Deus seja conhecido e não a capacidade do pregador. Então, é carisma, é serviço. E esse é o nosso trabalho. É que nem essa pregação que eu estou fazendo para vocês agora, que já faz 1 hora que eu estou falando na orelha de vocês. Eu acho que uma outra hora dessa a gente faz outro rol de respostas. Tá bom? Oi, só a última. Não, existem diversos estilos de pregação, e cada um é de um jeito. A gente não pode avaliar dessa forma. O padre Douglas prega de um jeito, o Rodriguinho prega de outro jeito. O que nós temos que ver são os frutos. Quais os frutos aparecem disso daí? Quais os frutos nós podemos colher da ação dos dois? Porque é pelos frutos os conhecereis, e não pela forma. É claro, o padre Douglas tem uma formação, ele é padre, é formado em teologia, doutor em teologia, tem 2 doutorados, apesar daquele jeitão dele espatifado, é um sujeito que tem doutorado, é o formador da diocese dele, é um dos líderes da renovação, então tem todo um cabedal. Agora, muitas vezes, o outro não tem toda a formação que tem. Mas isso não quer dizer que Deus age mais num e menos no outro, de maneira alguma. Cada um tem um estilo, um jeito de fazer. Isso não é onde que eu vou avaliar. Amém. Tá bom, né? Já falamos bastante coisa.